E aí, professor Nefran Cardoso, mais uma vez, agora a gente vai comentar a nossa lista de exercícios 7, 2021/07, prismas e pirâmides, tá? Então, no início da lista aí, eu já coloquei uma definição, que é a definição de prisma regular, tá? Tem um exemplo aqui de prisma aqui logo no início. Aqui seria um prisma, né? Como é que um prisma é definido, né? Assim, como é que ele é caracterizado? Ele é caracterizado por ter um poliedro que tem duas faces, pelo menos duas faces, né? Que vão estar situadas em planos paralelos e que vão ser com faces que vão ser congruentes, e as outras faces que vão unir essas duas faces, né? Essas outras duas faces, elas vão ser paralelogramos. Aqui no caso em particular, os paralelogramos são retângulos, tá? E aqui no caso em particular também a gente diz que é um prisma hexagonal regular porque a base dele é um hexágono, tá? Um tipo bem simples mesmo seria se a gente no lugar de um hexágono colocasse um quadrado ou um retângulo, tá? Aí seria o paralelepípedo retangular, tá? Então, a ideia é essa. Duas faces congruentes situadas em planos paralelos, tá? Não precisa ser exatamente aqui, no caso seria um prisma reto, mas poderia ser um prisma oblíquo, como esse que está aí na imagem, tá? Ou seja, digamos, é um prisma que essa aresta aqui, tá? A gente chama de aresta lateral, ela seria, digamos, inclinada, né? Inclinada em relação aos planos da base, tá? Então é o seguinte, nessas primeiras questões, elas são até bastante idênticas umas com as outras. A gente vai ter aí situações com prismas que a gente vai querer calcular a área da base, área lateral, área total e volume. Então, logo no início, aqui a gente já define o que seria um prisma regular. Então, um prisma regular, está aí a definição, se ele for reto, né? Ou seja, a aresta lateral é perpendicular à base, ou seja, neste caso aí, a aresta lateral e a altura elas vão ter a mesma medida, tá? E se sua base for um polígono regular, ou seja, um polígono regular tem que ter lados congruentes e ângulos congruentes, tá? Só para destacar aqui mais uma coisa, a altura que eu agora há pouco não falei, a altura seria a distância entre os planos das bases. É só você imaginar um prisma em que, digamos, uma base está lá no teto e a outra base está no chão, tá? Então, a altura seria simplesmente a distância do teto até o chão, ok? Então, vamos lá. Na primeira questão, a gente tem aí, observem aí o enunciado. Um prisma triangular regular tem a aresta da base medindo 5 centímetros e a aresta lateral medindo 18 centímetros. Para esse exercício aí, a gente vai considerar a aproximação raiz de 3 igual a 1,7. Então, no item A gente quer a área da base do prisma. No item B, a área lateral desse prisma. No item C, a área total desse prisma. E no item D, o volume desse prisma. Então, vamos ver aqui. Aqui seria um prisma, no caso aqui seria um prisma hexagonal regular, porque a base seria um hexágono regular, né? Ou seja, os lados são congruentes, os ângulos também são congruentes, né? Todos têm medidas iguais a 120 graus, tá? É um prisma reto, então por isso que isso aqui seria um prisma regular. Aqui no caso é um prisma hexagonal regular. No caso, o prisma do exercício 1 é quase a mesma coisa desse aqui, só que no caso, no lugar de ser um hexágono regular, a gente vai ter um triângulo. E esse triângulo tem que ser um triângulo equilátero, 3 lados congruentes e os 3 ângulos também congruentes, né? Então vamos ver aqui, ó. Essa aresta aqui, né? Essas arestas aqui que formam a base, né? Ou seja, que limitam a base, a gente chama de aresta da base. E as outras arestas que vão unir as bases, que vão ligar as duas bases, a gente chama de arestas laterais. Tá? E aí, no caso aqui, sendo um prisma reto, essa aresta lateral é igual, a medida dela é igual à medida da altura. Então, observem aqui. A gente tem o desenho do prisma, aqui eu fiz tipo uma planificação, tá? Então, eu destaquei aqui a base, destaquei uma face lateral, tá?
As três faces laterais vão ser todas congruentes entre si, vão ser retângulos, tá? Aqui a base tem que ser um triângulo equilátero. Então vamos colocar aqui as medidas. A aresta da base mede 5 centímetros. Então aqui a gente tem 5 centímetros em cada lado, tá? E a aresta da base, né? Isso aqui vai ser 5, então aqui também, na hora que eu colocar a face lateral, aqui é 5, tá? E a medida da aresta lateral é 18, tá? Então, para a gente calcular a área da base, aí vocês vão olhar aquele material de apoio que eu preparei com as fórmulas de áreas. Então, aqui vocês vão calcular a área de um triângulo equilátero, né? A fórmula é L2 raiz de 3 sobre 4. Tá? Então, vocês vão substituir o lado, aqui no caso, aqui por 5, né? Aqui na área lateral é a área de um retângulo, só que aqui no caso, você vai fazer o seguinte, a gente vai ter que pegar essa face, uma face lateral aqui, e no caso aqui a gente vai multiplicar, tem que multiplicar isso aqui por 3. Por quê? Porque são 3 faces laterais, e todas elas são congruentes entre si, tá? Então, a gente vai pegar isso aqui e multiplicar por 3. Calcula a área de um retângulo e depois você multiplica por 3. Para fazer a área total, é só substituir aqui. Vão ser as duas bases, ou seja, os dois triângulos, mais a área lateral, que seria a soma de todas as faces laterais. Tá? Então, você pega o resultado daqui e esse resultado aqui substitui nessa expressão aqui. E o volume é simplesmente a área da base multiplicado pela altura. No caso aí, a unidade, claro, tem 6 centímetros cúbicos, né? Porque a área da base vai estar em centímetro quadrado, multiplicada pela altura, que é em centímetros. Então, centímetro quadrado por centímetro vai ser centímetro cúbico. No exercício 2, a ideia também é a mesma dessa aí que eu acabei de explicar. A base agora vai ser um quadrado, porque é um prisma quadrangular regular. A aresta da base mede 6, então no lugar do 5, no lugar desse 5 aqui, a gente vai ter um 6. Aqui no lugar do triângulo equilátero vai ser um quadrado de lado 6, tá? E a gente vai ter também, o que mais? Quando você for fazer a área lateral, vão ser, agora no lugar de 3, vão ser 4 retângulos, tá? A área total continua sendo essa aqui e o volume também continua sendo esse aí. No exercício 4, aí sim é um prisma hexagonal regular, né? É tipo esse aqui. E aí a ideia também é a mesma. No lugar do triângulo equilátero, você vai colocar o hexágono regular, calcular a área do hexágono regular, tá? Na hora de fazer a área lateral, você vai pegar uma face lateral dessa aqui e vai multiplicar por 6. Vai obter a área total usando essa expressão aqui e o volume continua também sendo a área da base vezes a altura, tá? No exercício 3 e no exercício 5, no exercício 3 a gente tem um prisma pentagonal regular, ou seja, a base é um pentágono, tá? E no exercício 5 a base é um octógono, tá? A gente não trabalhou a área da base nesses casos aí, mas a gente não está querendo a área da base, a gente só está querendo a área lateral. Então, para fazer a área lateral, é esse mesmo processo aqui. Aqui você coloca a aresta da base e aqui você coloca a aresta lateral, tá? Então, no caso, quando for pentagonal, você multiplica por 5. Quando for um prisma octogonal, você multiplica por 8, tá? Próximo vídeo, eu vou estar comentando os exercícios 6, tá? Exercício 8, o 7 também, né? Porque o exercício 7 ele é idêntico ao 6. E o exercício 9. Aí aqui a gente vai estar falando de paralelepípedo retangular. Então fica para vocês fazerem os exercícios do 1 até o 5. Valeu!